O poder da mente subconsciente. Estamos prontos? Todos prontos? Podemos começar? Adriana Melotto. Olá, Adriana, boa noite, seja muito bem-vinda. Com quantas pessoas estamos aí? 15. Estamos com 15 pessoas. Vamos dar início à nossa aula, então, nesse segredo extraordinário que é o poder da mente subconsciente. Hoje, como eu digo, não é podcast, não é entrevista, não é live de entrevista, não é vídeo gravado, é aula. Aula, para a gente aprender, tem que ser ativo. Então, todos vão ter que escrever aí, vai precisar de uma caneta, de um papel, todos vão escrever e todos fiquem à vontade de fazerem perguntas e interagirem. Vai ter muito conhecimento, muito conteúdo nessa aula. Ela vai ficar por 24 horas aí no Instagram e depois ela estará disponível no meu canal do YouTube, para vocês poderem compartilhar com aqueles que vocês acham que estão precisando ou até mesmo merecem ter acesso a esse conhecimento. Aliás, quero aproveitar antes de iniciarmos aqui, pedir que se inscrevam aí no meu canal do YouTube e se inscrevam também, né? Comecem a me seguir aí no Instagram, onde eu estarei compartilhando muito conhecimento precioso, caro com vocês, tá bom? Muito bem, meu desafio aqui hoje é falar em apenas 1 hora um assunto que, olha, eu estudo há 31 anos. Faz 21 anos que eu dedico meu tempo, energia, dinheiro, full time a técnicas que promovem o desenvolvimento do potencial humano. Mas há 31 anos eu estudo todas essas técnicas. E o que eu vou passar para vocês hoje, e o meu grande desafio é conseguir passar uma noção para vocês do que é a mente subconsciente que eu venho estudando há 31 anos na minha vida. Então, não basta só entender. O importante é repetir e repetir, porque a neurociência explica que se você for um bom ouvinte, o máximo que você vai conseguir levar desse bate-papo aqui hoje vai ser 75%. E se não aplicar, em 3 semanas você perde 84% desses 75%. Então é importante ouvir novamente, repetir, porque vai ter muito conteúdo, e aplicar. Tentar aplicar, observar no seu dia a dia e ir aplicando nas pessoas que estão ao seu redor, aproveitando a quarentena, né? Fazendo experiência com a esposa, com o marido, com o filho, com o cachorro, com o papagaio. É assim que se aprende. Teoria e prática. Teoria e prática. Um belo de um dia, esse conhecimento ele é incorporado na sua estrutura emocional e você começa a aplicar sem perceber. Então, esse é o meu desafio, falar de um assunto tão complexo aqui hoje em tão pouco tempo, né? E é importante saber que eu não estou aqui para motivar, é uma aula técnica, mesmo porque não existe essa motivação de fora para dentro. A motivação é sempre de dentro para fora, né? Então nós temos que buscar lá dentro o autoconhecimento, buscar aquilo que eu falei na aula anterior, da força invisível do impulso interior, que isso é de cada um. Porque pensar tecnicamente, pensar cientificamente é muito fácil, né? É só saber a regra do jogo, fazer as contas e boa, né? Tá tudo certo. Mas encontrar essa força que está lá no fundo, que está naquele eu superior, naquele eu dentro de você, que eu falei na aula passada e que hoje vocês vão saber exatamente onde está esse eu superior, onde é que está essa força invisível do impulso interior. Então, hoje vocês vão entender que fazer as coisas por fazer, por interesse, por falta de opções, por dinheiro, é tudo bobagem. Nós temos que fazer com prazer. Nós temos que encontrar aquilo que nos motiva, aquilo que nos arranca da cama, que nos faz melhores, que nos faz entregarmos todo o nosso potencial para que algo aconteça. Nós fazemos parte de um mundo, de um planeta maravilhoso, abundante, rico, lindo, cheio de oportunidades e somos a mais alta criação de Deus. Nós fomos concebidos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos construídos, nós fomos concebidos, nós fomos idealizados por um Criador, por uma mente maravilhosa, à imagem e semelhança dele. Fomos, então,
concebidos para vencer. O mundo é abundante e está tudo aí. Nós podemos ir lá tomar posse. Infelizmente, isso só é possível hoje em dia para 5% da população mundial, e esses são os últimos números verdadeiros mesmo de pesquisas que fazemos sistematicamente na psicologia positiva, na PNL, no coaching, onde nós identificamos que apenas 5% da população mundial tem acesso a isso. A grande massa, os outros 95%, eles entendem ou têm uma percepção diferente de mundo, que o mundo é cruel, que o mundo é ruim, que o mundo é escasso, e ficam lutando para ganhar dinheiro, não buscam aquele eu interior que nós vamos encontrar hoje, não buscam essa força invisível, eles lutam por um relacionamento mais ou menos, e acordam cedo e ficam repetindo a mesma coisa todos os dias, achando que vão conseguir ter resultados diferentes. A pessoa faz todo dia a mesma coisa igualzinho e acha que no dia seguinte o resultado vai ser diferente. Gente, o que nós estamos tendo hoje é resultado do que nós fizemos até ontem. E o que nós vamos ter depois de amanhã será resultado do que nós estamos fazendo agora e iremos fazer amanhã, trará um resultado depois da manhã. As pessoas, essa grande massa, esses 95% que acreditam que o mundo é escasso, elas ficam como se estivessem andando numa esteira, sabe? Se cansam, mas não saem do lugar. Sabe a roda da gaiola do ratinho, né? Ficam ali naquela rodinha, correndo, cansa, de verdade, estressa, de verdade, mas não conseguem produzir nada, simplesmente pelo fato dessa percepção de mundo que eles têm. Então hoje eu começo a compartilhar com vocês o que é a mente consciente e a mente subconsciente. Conceitos caros, importantíssimos, que, na minha opinião, deveriam ser tratados já no ensino básico para que a pessoa tenha sucesso na vida. Porém, infelizmente, por uma deficiência no ensino, talvez mundial, ou talvez por algum interesse, isso não é tratado. Então, vamos lá. Essa busca pelo pensamento, pela mente, pela descoberta do que é a mente e como funciona a mente, não é de agora. Ela vem de décadas. Há décadas nós, seres humanos, tentamos buscar entender o que é a mente. Então, institutos de neurociência no planeta todo, a psiquiatria, a psicologia positiva, a PNL, o coaching, todas essas metodologias que eu uso, e mais recentemente, a física quântica, tudo para entender como que funciona a nossa mente. Muito bem, eu só consigo explicar algo para alguém se eu e a outra pessoa imaginarmos a mesma figura, porque o nosso cérebro, ele trabalha com imagens e sentimentos. O cérebro trabalha com imagens e sentimentos. Então, para eu conseguir tratar de um assunto com alguém, nós temos que enxergar a mesma imagem. Então, eu pergunto para vocês todos que estão aqui nessa sala de aula virtual, qual é o desenho, qual é a imagem que vem no cérebro de vocês, ou na mente de vocês, ou no pensamento de vocês, quando eu digo assim, pense na sua mente. Porque se eu disser, pense num sofá, todo mundo vai enxergar a imagem de um sofá. Muito provavelmente a imagem do sofá da sua sala, da sua casa. Mas você não vai pensar SOFA, você vai pensar na imagem do sofá. Se eu disser assim, pense num cachorro, todo mundo vai ver a imagem do cachorrinho latindo, abanando o rabo, se mexendo, correndo, pulando. Ninguém vai pensar na palavra cachorro. Mas quando eu digo pense na sua mente, qual é a imagem? Qual é a figura que vem para você? Respondam aí para mim, porque é bem interessante. Eu já estive em treinamentos onde eu perguntava para as pessoas o que você vê quando eu digo pense na sua mente. A maioria esmagadora diz que pensa naquele desenhinho clássico do cérebro. Outros têm respostas mais
assim, personalizadas, vamos dizer assim. Enquanto eu estou falando, vão escrevendo aí, por favor, né? Quando eu digo pense na sua mente, o que é que vocês enxergam? Que imagem que vem no pensamento de vocês? Tinha outra pessoa que me disse assim, a minha mente, para mim, é igual aquela de desenho animado, assim, são aqueles balõezinhos, né, que saem quando o personagem de desenho animado, não, de gibizinho, está pensando, né, não tem uns balõezinhos. Teve o outro que respondeu assim, quando eu penso na minha mente é uma energia, é o céu, são as nuvens. Teve uma outra pessoa que me disse, quando eu penso na minha mente vem a lua. Tem o mais assim, personalizado que eu já ouvi foi uma moça de Santa Gertrudes que disse que quando ela pensava na mente dela, a mente dela era uma caixinha onde abria e tinha um monte de coisinhas lá dentro. Então vocês percebem que se nós não temos a mesma imagem da determinada coisa, nós não conseguimos discutir sobre ela. Como que eu vou discutir sobre sofá, sobre o braço do sofá, o encosto do sofá, o assento do sofá, se eu digo para você sofá e você vê a imagem de um avião? Nós não iríamos nos entender nunca. Se eu digo para você, pense na mente, e um pensa no desenho do cérebro, outro pensa na caixinha, outro pensa na nuvem, outro pensa na lua, como que nós vamos nos entender se cada um pensa numa figura diferente? Eles escreveram o que estão pensando. Então vamos lá, a Leila vai dizer aqui o que está vindo na mente de cada um de vocês quando eu digo pense na mente. Fala para nós, Leila. O Ivan vê a imagem do cérebro. Isso. O Ricardo, eu vejo o desenho clássico. Que é a imagem do cérebro também. É isso aí, Ricardo. A maioria vê esse desenho mesmo. A Lilian vê um monte de fiozinhos se trançando. Aí, Lilian, é isso aí, né? A Graziela, o desenho do cérebro. Desenho do cérebro é sempre a maior quantidade, né? Desenho do cérebro. E a Val vê muitos fios. A Val vê muitos fios. Bom, essa questão dos fios é um passo mais adiante, né? Porque daí nós vamos começar a diferenciar o cérebro do homem e da mulher, daí nós vamos falar dessa questão dos fios, das caixinhas e tudo mais. Muito bem. Há décadas nós tentamos discutir sobre a mente e em 1934, olha que a coisa é velha já, hein, gente? Em 1934, um médico estadunidense chamado Thurman Fleet, o Dr. Thurman Fleet, em 1934, ele começou a conversar com os colegas médicos e notou que ninguém conseguia entender ele quando ele dizia que a medicina estava no caminho errado, pois estavam tratando o efeito e não estavam tratando a causa, e que a causa estaria na mente. Só que os outros médicos começaram a condenar o Dr. Thurman Fleet. Por quê? Porque para alguns a imagem da mente era um cérebro, para outros era fio, para outros era caixa, para outros era a lua e assim sucessivamente. Então eles não se entendiam. Se as pessoas não enxergam o objeto da mesma forma, não há como se entenderem. Então, o Dr. Thurman Fleet, em 1934, ele teve essa sacada. Ele falou, como que eu vou discutir, como é que eu vou explicar para a categoria médica, para os meus colegas médicos, se cada um tem uma visão, tem uma imagem do que é a mente. Então, o Dr. Thurman Fleet criou um diagrama, criou um desenho para padronizar o que seria a mente. Porque ao padronizar, ao ter um diagrama, ao ter um gráfico, ao ter uma figura que represente, no caso, a mente, isso iria fazer com que facilitasse o entendimento, inclusive, dos colegas médicos dele. Pois ele dizia, a medicina está indo para o caminho errado. Estão tratando o efeito e não estão tratando a causa. E a causa está na mente. Então, agora nós vamos usar o nosso papel e a nossa caneta e eu vou desenhar para vocês o diagrama do Dr. Thurman Fleet. Como foi que o Dr. Thurman Fleet concebeu esse diagrama, e eu vou pedir para vocês desenharem também, porque nós vamos precisar desse diagrama no papel para vocês fazerem as anotações na aula de hoje. Então, eu tenho aqui o meu papel em branco, tá? Eu vou fazer aqui
Sigam, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer uma circunferência de um tamanho e logo abaixo dessa circunferência uma outra circunferência menor. Estão conseguindo enxergar aí? Sim, né? Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem as perguntas. A Leila está lendo todas as respostas aí, ou melhor, todas as mensagens. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, podem mandar, a gente interrompe e esclarece. Isso é aula, é interativo, tem que ser ativo. Aula não pode ser passivo, não é palestra, não é podcast, não é entrevista. É, na verdade, uma aula, tá? Então, fizeram essas duas circunferências, né? Agora, nós vamos fazer uma interligação entre essas duas circunferências. Vamos fazer uma interligação essas duas circunferências. Na circunferência menor embaixo, vamos criar uma outra bolinha dentro dela. E na circunferência maior acima, nós iremos fazer uma divisão, mais ou menos de uns 10% da circunferência maior. Todos conseguiram fazer aí? Deu para todos verem? Manda um sim, manda joinha, manda coraçãozinho, like. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ir lá no canal do YouTube, dar uma força pro canal e compartilhar também, que isso aqui amanhã vai estar tudo lá, tá bom? Muito bem. Esse foi o diagrama do Dr. Thurman Fleet, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Essa circunferência menor abaixo representa o nosso corpo. A circunferênciazinha menorzinha dentro dela representa o nosso cérebro. Essa circunferência maior fora representa a mente. Esse risco representa a ligação entre a mente e o corpo, tá? Eu já vou explicar o outro risco aqui em cima, o que é. Então, circunferência menor, corpo, dentro dela tem uma bolinha que é o cérebro e há uma ligação com uma circunferência maior que representa a mente. O Dr. Thurman Fleet adotou esse modelo e desde então, desde 1934, a gente trabalha com esse modelo para conseguir explicar como é que funcionam, inclusive, a mente consciente e subconsciente, e assim vocês poderão entender o poder que essa mente subconsciente tem em nossas vidas. Muito bem, para facilitar o entendimento, vamos criar uma analogia entre esse diagrama e um computador. Isso mesmo. Imaginem vocês o computador de vocês. Tem o gabinete. Dentro desse gabinete, o computador tem um HD, um hard disk, um disco rígido, né? Onde é a memória permanente do computador, né? Antigamente era um disco rígido, alguns ainda são. Hoje a memória é SSD, não importa, tá? Então imagina vocês, o computador tem gabinete, ele tem um processador de dados, que é o AMD, o Pentium, enfim, vários tipos de processadores. Tem um HD, que é a memória de longo prazo, é onde ficam armazenados todos os softwares e todas as informações lá dentro, tá? Então vamos lá, o gabinete do nosso computador, ele representa o nosso corpo. A memória de longo prazo, a memória HD, né, o hard disk, a memória do computador, representa o nosso cérebro. O processador do computador é onde processam as informações, está dentro do cérebro. Nós temos processadores também dentro do nosso cérebro. E o que é a mente, afinal de contas? A mente são os softwares desse computador que estão instalados dentro do HD que está dentro do gabinete. Corpo é o gabinete, o cérebro é o HD e a mente é um conjunto de softwares que estão instalados no HD, ou seja, dentro do cérebro. Então, é um paralelo ao computador, porque, na verdade, o computador foi inspirado no funcionamento do cérebro. A programação neurolinguística, por exemplo, foi desenvolvida em 1975 na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia,
por dois professores, dois cientistas, pesquisadores lá, um neurolinguista e um matemático. E eles se inspiraram no cérebro e no computador para criar essa correlação. Mas, a bem da verdade, o computador foi inspirado no cérebro, tá? Então, veja bem, todo esse conjunto de softwares, instalados no nosso cérebro, tocou aqui, a Leila já desligou. Todo esse conjunto de softwares instalados no nosso cérebro representa a mente. Vamos falar disso. Então, no computador você tem o Windows, você tem o Office, você tem antivírus, você tem vírus, você tem cookies, tem um monte de coisas instaladas lá. Se você pegar só o programa Windows, escrito, e abrir uma folha do lado da outra, o estádio do Maracanã não é suficiente para você poder colocar uma folha do lado da outra. Por isso que o software representa algo muito maior do que o próprio computador. Nesse sentido, fazendo o paralelo, voltando ao paralelo. A nossa mente é um conjunto de programas, apps, softwares, vírus, antivírus, malwares, cookies que estão instalados no nosso cérebro. Só que a mente não chama com esses nomes, não é software, não é app. Na nossa mente, o que são esses programas? Traumas, mágoas, ressentimentos, crenças limitantes ou crenças boas, conjunto de hábitos, paradigmas, enfim, tudo isso está instalado dentro da nossa mente. Mas vocês notam que nós fizemos uma divisão aqui. Na mente, nós temos uma porção menor acima e uma porção maior abaixo. A porção menor acima, que varia de 5 a 12% do total da mente, é a nossa mente consciente, ou a nossa mente ativa, ou a nossa mente masculina, ou a nossa mente racional. É aquela que acorda com a gente e vai dormir com a gente. A outra porção, a maior porção abaixo, ela é a mente inconsciente, ou mente feminina, ou mente subconsciente, ou mente emocional, ou mente reativa. Cada autor usa um nome, mas é exatamente isso. Então nós temos a mente racional, de 5 a 12% do total da mente, e a mente irracional, ou a mente subconsciente, que é a maior porção da nossa mente. A nossa mente racional é aquela que acorda com a gente e vai dormir com a gente. A nossa mente subconsciente é justamente a porção maior da mente, é onde estão instalados todos os nossos softwares. Traumas, conjuntos de hábitos, crenças, mágoas, ressentimentos, enfim, todos os nossos softwares, inclusive os softwares de bater o coração, renovação da célula, cicatrização, enfim, respirar, todos os nossos órgãos funcionarem, são os apps que vêm de fábrica. Esse não dá para instalar nem deletar, esse já vem de fábrica. Agora, tem aqueles outros programinhas, aqueles outros apps, os paradigmas, as crenças, os traumas, os conjuntos de hábitos que são instalados depois. Então vamos lá, nossos pais adquiriram esse computador aqui, zeradinho, sem nada instalado, só aqueles aplicativos de fábrica para os órgãos funcionarem. E com o tempo foram instalando alguns aplicativozinhos, alguns traumazinhos, algumas crenças, alguns hábitos, e até os 8 anos de idade, eu e vocês não tínhamos escolha, porque a nossa mente consciente, a nossa mente racional, que é aquela menor porção, que acorda com a gente e vai dormir com a gente, ela ainda não estava formada. Até os 8 anos de idade, a mente subconsciente está aberta e sujeita a todo tipo de sugestão do meio onde a criança está sendo criada, e a mente racional está se formando. Então, até os 8 anos de idade, nós não tivemos muitas escolhas
dos programas ou das crenças e paradigmas que eram instaladas dentro da gente. E a partir dos 8, 9 anos de idade, a nossa mente racional, que é aquela porção de 5 a 12%, começou a funcionar. Então começou a filtrar e a escolher quais os tipos de programas poderiam ser instalados na mente subconsciente. Então, vejam vocês, todos nós temos valores instalados dentro da gente, tais como justiça, honra, lealdade, contribuição, família, saúde, trabalho, sucesso. São valores instalados e que não foram instalados, muitos deles não foram instalados por nós mesmos, nós não escolhemos. Foram instalados pelas pessoas que nos criaram, pelo ambiente que nos rodeia. É por isso que eu digo aos pais que têm filhos abaixo de 8 anos de idade e que me procuram, né, eu sempre digo a eles que, olha, o filho de vocês é o espelho de vocês, porque o cérebro dele nessa fase funciona como uma esponja, sugando tudo que ele vê, não o que falam para ele. Por exemplo, eu tenho um casal de pais que veio até mim em sessão dizer, olha, meu filho mente muito, não sei onde que ele aprendeu, porque nós ensinamos que mentir é pecado, mentir é feio, quem mente vai para a cadeia, a gente pôs castigo, diz que Deus castiga, mas ele continua mentindo. E eu, logicamente, já sabendo que a criança não nasce nem sabendo falar, nem a verdade e nem a mentira, e muito menos processar tudo isso, mas ela absorve o ambiente que está criando ela. Nesse sentido, perguntei ao pai, escuta, em algum momento da sua vida, você estava em casa, reunido com a tua esposa, com o teu filho, e tocou o telefone e você disse à sua esposa, olha, se for para mim, diga que eu não estou. Seu filho ouviu isso e ele entendeu, olha, meu pai mandou falar que não está, mas ele está. E ele ficou super feliz com isso, ele ficou super tranquilo com isso. Então mentir é válido. E aí o pai fica com aquela cara chateada, né? Então, a gente vem dentro da nossa mente subconsciente com alguns programinhas de fábrica e outros são instalados até os 8 anos de idade pelas pessoas que nos criam, e aí nós começamos a escolher. A mente consciente, a mente racional, ela fica pesando. Vale a pena, não vale a pena, fica pensando, ela é racional. A mente inconsciente, ela é irracional e amoral. Veja bem, eu não disse imoral, eu disse amoral. Ou seja, ela não tem julgamento de moralidade. A mente subconsciente, eu dei 2 nomes para a mente subconsciente. Você pode escolher um para você. É gênio da lâmpada ou campo dos sonhos. A mente subconsciente, ela não julga a moralidade. Tudo aquilo que você deixar entrar lá, tudo aquilo que você plantar na mente subconsciente, ela vai fazer brotar. Tudo que você pedir para a mente subconsciente, ela vai tornar realidade, como o gênio da lâmpada ou como o campo dos sonhos, aquele campo que é tão fértil que qualquer semente que você jogue lá, ele brota, é a mente subconsciente. Na verdade, a mente subconsciente, ela é, para algumas religiões, a nossa alma ou o nosso espírito, e para alguns místicos holísticos, também nossa alma, nosso espírito, mas, para nós da ciência, a mente subconsciente é esse conjunto de programinhas, que na verdade chamamos de crenças e paradigmas, que estão instalados, alguns de fábrica, alguns pelas pessoas que nos criaram e alguns que a gente mesmo instala. E agora, para que todos vocês saibam, uma informação muito importante. A maioria esmagadora das pessoas acham que estão no comando de suas vidas através da mente consciente. Isso é uma mentira muito grande, tá? Isso é uma enganação muito grande que a maioria das pessoas recebem a vida toda, e isso já deveria ter sido tirado na infância, no ensino básico, no ensino fundamental, porque isso ter o conhecimento disso faz total diferença
nas nossas vidas. E eu não entendo por que essa ciência que eu estou falando para vocês, tudo comprovado dentro de centros de pesquisas, de neurociência, de psicologia, de psiquiatria, de PNL, e agora mais ainda na física quântica, eu não entendo por que é que isso não é divulgado amplamente. Na verdade, quem está no comando das nossas vidas 24 horas por dia, que não dorme, é a nossa mente subconsciente, o nosso piloto automático, a nossa mente reativa, que nos dá disposição, entusiasmo ou indisposição e apatia em relação ao que está acontecendo através de liberação de hormônios usando do cérebro. A mente é o programa que ativa o cérebro. O cérebro ativa as produções hormonais e coloca o nosso corpo para fazer com disposição ou sem nenhuma disposição para não fazer. Então, quem está no nosso comando é justamente o campo dos sonhos, o gênio da lâmpada, a nossa mente subconsciente. Então, por exemplo, vamos falar de um paradigma ou de uma crença limitante de uma cliente. Aqui tudo casos verídicos e obviamente por uma questão de ética eu guardo sempre o sigilo absoluto de todos os meus clientes. Mas eu já tive vários casos de mulheres chegando até o meu escritório e a primeira reclamação é: por que é que eu tenho essa habilidade gigante de só atrair canalhas em minha vida? Muito bem, como é que está seu piloto automático? Como é que está o seu campo dos sonhos? Como é que está o seu gênio da lâmpada? Que semente que você jogou no campo dos sonhos? Que semente você deixou entrar no seu campo dos sonhos ou na sua mente subconsciente? E aí a sessão vai correndo e a gente descobre que a percepção que essa cliente tem de homens é que todos os homens não prestam, que homem nenhum presta, que homem é tudo canalha. Então, ela plantou a semente, ela repetiu tantas vezes esse pensamento na mente consciente que a repetição desse pensamento passou para a mente subconsciente como uma regra, como um programa, crença ou paradigma, como nós falamos tecnicamente. E uma vez instalado o programa ativa o cérebro, tá? Só para vocês entenderem que aqui nós estamos navegando entre psicologia, psiquiatria e neurociência. Então veja bem, como que funciona? O programinha, todo homem não presta, ou homem nenhum presta, ativa no cérebro uma substância chamada substância reticular ativadora ascendente. Essa substância é estimulada pelo saldo exergônico do bioquimismo celular. Que são essas palavras confusas todas? É só para dizer, né, que há um funcionamento cerebral explicado dentro da neurociência que é ativado, um mecanismo cerebral que é ativado através do programinha Homem Não Presta, por exemplo, e toda essa produção de hormônios vai fazer com que a concentração dessa minha cliente, o foco dela, volte para tudo que é homem que não presta. É mais ou menos assim, você plantou que todo homem não presta, o gênio da lâmpada, que é o subconsciente, fala: ok, mestre, eu vou te mostrar todos os homens que não prestam. Plantou no campo a semente de homem que não presta, vai botar o quê? Vai brotar o quê? Só homem que não presta. Então, ela não tinha entusiasmo, ela não tinha atenção, ela não tinha visão, ela não conseguia ver nenhum homem que prestasse. Ela atraía apenas homens canalhas para a vida dela. Por quê? A atenção, o foco dela, através do programa que ela implantou na mente subconsciente dela, através da repetição de pensamento, fazia com que ela olhasse só aquilo, né? Então, aquilo que a gente foca aumenta. E o nosso foco, ele é determinado pelas crenças, os programas que nós temos na mente subconsciente. Temos alguma pergunta? Nenhuma? Então tá. Todo mundo tá conseguindo entender? Com quantas pessoas nós estamos aí? 22. 22 pessoas. Se vocês estão conseguindo entender, manda um coraçãozinho, um joinha, um ok, um legal, só pra gente
né, para eu estar tendo um feedback de vocês aí para ver se eu posso avançar um pouco mais nesses conceitos, porque hoje realmente é uma aula bastante técnica e eu espero que vocês façam bastante anotações e repitam esse vídeo muitas vezes para que vocês assimilem. Eu estou de coração entregando de bandeja conhecimentos fantásticos, maravilhosos e espetaculares para vocês. Eu vou dar mais um exemplo, apenas para vocês fixarem, né? Mais um caso verídico. Um caso de um corretor. Esse caso, na verdade, é de um cliente de um dos meus mestres, de um dos meus professores lá de trás. Esse meu professor, ele trabalhava, é americano, e ele estava atendendo um corretor de imóveis muito bom lá nos Estados Unidos, corretor muito que gostava do que fazia, que trabalhava todos os dias com muito afinco, um cara muito dedicado, acordava cedo, trabalhava todos os dias até tarde, se dedicava, entregava, punha muita energia, mas invariavelmente ele fechava os ganhos anuais dele sempre ali nos nos 50 mil dólares. E para quem conhece um pouco lá dos Estados Unidos, sabe que 50 mil dólares por ano lá é quase nada, é um salário de classe média para baixo, bem arrochado lá, né? Ele se dedicava, mas ele nunca conseguia ganhar mais do que 50 mil dólares por ano, né? Lá nos Estados Unidos eles pensam no salário anual, não pensam no mensal ou quinzenal como nós pensamos aqui no Brasil. Muito bem. Esse meu professor fez uma regressão consciente em uma sessão de PNL com ele e identificou, olha só que loucura, aos 7 anos de idade dele, o pai dele morreu. E um belo de um dia, ele e a mãe dele foram chamados na empresa onde o pai dele trabalhava para receber uma homenagem. Lá na empresa, as pessoas que estavam homenageando o pai dele, né, um tomou a palavra, né, que foi o gerente, que era o chefe do pai dele, fez um discurso dizendo que o pai dele foi um homem sensacional, um homem íntegro, um homem puro, um grande pai, um grande marido, um grande profissional, um cara 100%. E no final presentearam esse rapaz, né, na época com 7 anos de idade, e a mãe dele com um cheque de 50 mil dólares. Aquela criança que a mente consciente ainda não estava formada, mas a subconsciente estava aberta para chupar tudo o que acontecia ao redor, gravou o seguinte programa: um homem decente, honesto, trabalhador, bom pai, bom marido, vale 50 mil dólares. Desde então aquilo virou o piloto automático dele na área do ganho, na área do rendimento. Então se ele começasse o ano, primeiro e segundo mês, já ganhou 40 mil dólares, o piloto automático dele, a mente subconsciente, ele não tem consciência, iria produzir substâncias que ia mudar o padrão comportamental dele e o resto do ano ele ia ganhar só 10 mil dólares para fechar o ano com 50. Uma pergunta, vamos lá. Fontes Grigolon. Como mudar crenças negativas sobre dinheiro e prosperidade? Ótimo, boa pergunta, né? Como mudar essas crenças? Então, deixa eu só fechar a história desse vendedor de imóveis, né? Então, esse meu professor fez uma regressão com ele, reinterpretou aquela situação através de algumas técnicas que não dá para explicar agora, da PNL, e trouxe ele de volta. Ao trazer ele de volta, eliminando essa crença limitante financeira dele, né, como o Fontes Grigolon perguntou, né, que era uma crença limitante, ao eliminar essa crença limitante, no ano seguinte ele faturou 300 mil, depois no ano seguinte 600 mil, hoje esse corretor, eu estou sabendo que ele fatura 1 milhão de dólares por ano, trabalhando no mesmo horário, acordando na mesma hora, indo dormir na mesma hora, entregando o mesmo, pondo a mesma energia, porém mudou o piloto automático dele. Acontece com crianças que ela se convence. Sabe aquele pai que fala para a criança: esse moleque é burro, esse moleque não tem jeito, esse moleque não vai para frente mesmo, esse moleque é médio. E aí o garoto acredita nisso, instala esse programa no campo dos sonhos, no gênio da lâmpada ou na mente subconsciente,
e vamos dizer assim, numa determinada prova ele tira 8. Mas o que vai acontecer nas outras provas? O piloto automático dele vai mudar o padrão comportamental dele e ele vai dar um jeito de tirar 2 ou 3 na outra prova para no final do ano ficar exatamente aquilo que os pais falaram para ele, que ele era burro, que ele era mediano, que ele não ia para frente, e ele vai ficar naquela média sofrida. Então, esse piloto automático vai sempre corrigir o curso, tá? Então, essa é a função da mente subconsciente e ela é muito poderosa, porque ela é a responsável de tudo que acontece no nosso corpo e tudo que nós atraímos ao nosso redor. Já vou responder a sua pergunta, sim, Grigolon, é que eu ainda preciso passar por mais uma etapa antes de vir no como mudar isso, né? Muito bem. Então, a mente subconsciente, ela acumula esses programas todos e faz com que tudo aconteça ao nosso redor. Voltando lá no Dr. Thurman Fleet, ele dizia para os colegas médicos, inclusive ele usava uma metáfora, se tiver alguma médica dermatologista nos assistindo agora, entenda que era só uma metáfora e que em todos os segmentos nós temos o bom, o médio, o ruim e o charlatão. Mas ele dizia, por exemplo, a dermatologia, não todos os casos, uma grande parte dos médicos criam dependentes. Por quê? A pessoa tem uma erupção na pele, vai no dermatologista, paga a consulta, o dermatologista diz que é uma dermatite, dá uma pomada à cara, passa a pomada, o efeito vai embora, passa 3 meses, volta no outro braço. E aí ele tem que pagar nova consulta, comprar outro creme e aplicar de novo para tirar aquele efeito. Mas não trabalhou a causa, né? Porque a causa, com certeza, está na mente subconsciente. Porque todo trauma, mágoa e ressentimento que nós temos, ele acaba jogando, despejando coisa ruim em algum órgão. Todos nós temos um órgão de choque, seja a pele, pulmão, coração, intestino, estômago, sistema digestivo, visão, audição, cérebro. Então, quando temos crenças ruins, traumas ruins, ele despeja no órgão de choque. Hoje nós temos estudos em centros assim reconhecidíssimos, como Harvard, por exemplo, que a principal causa de cânceres não hereditários e não devido ao externo, né? Não aquele câncer, se você mora ao lado de uma torre de celular, ou aquele câncer do cara que trabalha numa usina atômica, né? Então, aquele câncer que não é por efeito externo e também não é genético, não é hereditário, 85% dos casos psicossomáticos, mente subconsciente, acúmulo ao longo da vida de mágoas, traumas e ressentimentos. Então, um dos meus trabalhos é justamente eliminar esses traumas, porque as pessoas me procuram querendo crescer no financeiro, melhorar na relação, melhorar na saúde, mas não sabem que tem que mexer na causa. E por que é que os médicos não trabalham a causa? Porque trabalhar a causa é demorado, trabalhar a causa vai fazer com que o cliente vá embora e não volte mais, porque não cria dependente e resolve o problema definitivamente. Então, para os médicos, além de ele poder atender menos, trabalhar mais, é mais difícil, mais demorado, ele ainda perde o cliente. Não estou falando de todos os médicos, em todas as áreas nós temos o ótimo, o bom, o médio, o ruim, o charlatão e o aproveitador, tá? Estou dizendo de alguns casos. Temos uma pergunta? Observação do Dimas. Estabelecer limites mínimos nos dá a sensação de atingir as metas. Se pensamos grande, temos receio de fracassar. Sim, é bem interessante a sua colocação, Dimas, porque quando vamos estabelecer limites, né, nós temos que pensar grande dentro do que é factível, né? Então, assim, não adianta eu dizer que eu quero construir uma estrada de ferro que vai unir Piracicaba até a Lua. A gente sabe que fisicamente isso não é possível. Então,
Não adianta eu estabelecer uma meta assim de que a semana que vem eu quero ganhar na cena. Pode acontecer, mas a probabilidade no meu caso é zero, porque eu não estou nem jogando. Então, nós temos sim que pensar grande, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, gasta a mesma energia, toma o mesmo tempo, dentro do que é factível. O que eu sempre digo para os meus alunos que estão precisando passar no concurso: você tem que estudar para tirar 10, você tem que projetar para tirar 10, porque se você errar, se você não conseguir, você vai tirar um 8, 8,5, 7, vai estar ótimo. Agora, se você estabelece a nota de corte como meta, eu tenho que estudar para tirar 6. Se acontecer algum erro de percurso, você vai tirar 5, 4, 3 e não vai ter sucesso. Então nós devemos sim sempre nos desafiar dentro do que é factível. Porque se nós não nos desafiamos, se a gente põe um limite muito pequeno, o que acontece? A gente fica numa zona de conforto. As pessoas de sucesso, as pessoas que conseguem o que querem, a gente observa que elas são movidas pelo desafio, porque o desafio faz com que o nosso cérebro produza adrenalina e jogue a gente para frente. E não só adrenalina, outros hormônios importantes também, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfinas diversas, mas enfim, é importante estabelecermos um desafio sempre a mais. O japonês tem um nome para isso que é Kaizen. Kaizen significa hoje melhor que ontem, pior que amanhã, ou seja, melhora contínua. Nós nunca poderemos colocar para nós uma meta hoje igual a de ontem. Nós temos que procurar ser hoje um pouco melhor do que nós fomos ontem, nem que seja 0,1%, mas não podemos nos contentar com o que nós obtivemos até agora. Também não podemos colocar uma meta tão grande que a gente venha a se frustrar depois, tá? Mais uma pergunta. Uma pergunta, vamos lá. Se a pessoa forma sua mente subconsciente até os 8 anos, como romper os conceitos apreendidos e melhorar nossa performance? De quem é a pergunta? Tia Mara. Mara. Muito bem, Mara. A sua pergunta é complemento da pergunta do Grigolato, né? Grigolon, desculpa, do Grigolon, da pergunta anterior, que eu não esqueci, né? Então vamos lá, vamos responder agora o Grigolon e a Mara. Como mudar nossos programas mentais? O bonito é que todos esses programas, eles não foram enfiados aí na nossa mente subconsciente com ferro e cimento. Eles não estão fixos ali. Eles foram colocados ali com linguística, com linguagem, com figuras, né, filminhos e linguagem. Então, ele é maleável. Nós podemos modificar, incrementar, substituir, fazer um upgrade do programinha. Essa é a parte bonita de tudo. Através de alguns processos, e aqui, obviamente, o tempo é muito curto para eu falar todos os processos, mas eu vou falar o principal, tá? Através de alguns processos a gente consegue melhorar isso. Então, primeira coisa, nós precisamos entender quais são as crenças que nós temos. É importante vocês aproveitarem esse momento, o papel, a caneta e escrever, né? O que é que você pensa sobre a vida? O que é que você pensa sobre você? O que é que você sente sobre você? O que é que você pensa sobre o país, sobre o momento, sobre o mundo, sobre a criação, o Criador, sobre a sua capacidade? Porque isso que vem, essa primeira ideia que vem na sua mente, escreve. Você é capaz de ganhar 100 mil por ano? Você é capaz de ganhar 200 mil por ano? Você é capaz de ter saúde inabalável? Você é capaz de ter uma boa relação? Você se sente capaz? Como que você vê o mundo, escasso ou abundante? É importante, não vai dar tempo nessa aula, que o nosso tempo é muito curto, né? Se vocês quiserem, a gente continua essa aula na quinta-feira que vem às 19 horas, como eu disse a semana passada, vai depender do pedido. Se as pessoas estiverem interessadas, a gente continua, né? E vai ser uma sequência, né, num processo de desenvolvimento mental, pessoal e profissional. Muito bem. Primeira coisa é identificar as crenças, tá? Porque existem crenças que sabotam, que são ruins,
E existem crenças que nos fazem bem. Nós aqui não julgamos se a crença é boa ou se a crença é ruim. Nós apenas identificamos se a crença faz bem ou faz mal para a pessoa. Então, por exemplo, uma crençazinha boba que nós aprendemos até os 8 anos de idade, a maioria das pessoas pelo menos. Não atravesse a rua sozinho, tem que dar a mão para um adulto. Seus pais ou as pessoas que te criaram falaram tantas vezes isso que isso ficou automático. Então, você vê que está na hora de atravessar a rua, você já estica a mão para dar a mão para alguém. Isso até os 8 anos de idade. E ficou impregnado na tua mente essa crença. Porém, depois que você ficou adulto e aprendeu a atravessar a rua, essa crença se tornou obsoleta e você não usou mais. Você conseguiu algumas delas, algumas mais bobinhas, mais superficiais como essa, a gente vai eliminando no dia a dia. Agora, aquelas mais profundas, por exemplo, um caso que eu tive, guardando também o sigilo, é uma moça que com problemas porque foi violentada pelo pai na infância. Poxa, isso instalou um programa, um trauma gigantesco na mente subconsciente dessa pessoa e tanto é que ela veio a ter problemas, né, na atualidade, né, até pouco tempo atrás, porque já está resolvido inclusive, veio a ter problemas nas suas relações. Óbvio, homem não presta, homem nenhum presta. Se o pai faz isso, né, ficou instalado lá. Então, respondendo a Mara, respondendo ao Grigolon, uma das maneiras é através da programação neurolinguística ou da hipnoterapia clínica, que eu faço as duas, onde a gente volta no passado e volta na linha do tempo e faz uma nova percepção, uma nova reinterpretação do que aconteceu, mudando o trauma, mudando a programação lá. Agora, você pode também sozinho ou sozinha criar novas crenças. Como vocês vão ter a lista aí de crenças, vocês podem ver aquela que é boa, mantém. Aquela que é ruim, vocês podem aplicar a vacina. Como? Com uma crença inversa, né? Por exemplo, vamos para a parte financeira aí, que alguém levantou a parte financeira. A pessoa diz, eu não tenho capacidade, ou sente que não tem capacidade de ganhar mais do que 100 mil reais por ano, por exemplo, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Imediatamente, você tem que falar em voz alta. E é aí que eu brinco com os meus clientes, né? Deixa para fazer isso num quarto ou no banheiro, porta fechada, porque a hora que você começa a conversar sozinho, a turma já quer te internar, pensa que você está maluco, né? Mas é assim mesmo. Você imediatamente diz, mentira, mentira. Se alguém pode, eu também posso. Eu posso plenamente e vou e recebo 200 mil reais por ano. Então, mentira. Se alguém pode, eu também posso. Eu vou, ou eu já vou receber 200 mil reais esse ano. Então, de novo, quantos minutos nós temos, Leila? Está acabando. Olha, está acabando, mas eu quero dizer o quê? Uma das formas de instalar uma crença ou modificar uma crença é o que nós chamamos em PNL de repetição espaçada. Ou seja, você repete tantas vezes a mesma coisa que aquela imagem, aquela fala, aquele sentimento entra na mente subconsciente e o teu piloto automático, teu gênio da lâmpada, teu campo dos sonhos começa a te levar para aquele lugar, tá? Então, eu vou continuar falando aqui até cair, tá? Mas a hora que cair, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam suas mensagens e eu vou tirando as dúvidas aí depois para vocês, por escrito, respondo. E na quinta-feira que vem, se vocês quiserem, estaremos de volta aqui. Eu vou trazer mais técnicas agora que vocês já entenderam como é que funciona a forma que tem a mente, mais técnicas de mudar crenças. Mas escreve no meu canal, escreve lá no YouTube, ouve várias vezes esse vídeo, manda as perguntas, diz que está gostando e aí na quinta-feira que vem eu trago mais ferramentas de como modificar. A ferramenta que dá para fazer sozinho de cara é a repetição espaçada. Então eu recomendo a vocês, crie um cartão
um cartãozinho do tamanho de um cartão de crédito e escrevam lá: eu recebo, escrevam aí: me sinto tão feliz e grato agora que já tenho em minhas contas correntes a quantia de X mil reais, você coloca, até a data de